Essa época do ano que é a rinite. Tem muita gente que fala que sofre de rinite, que tem rinite, mas a maior parte dessas pessoas nem sabe o que é essa doença, né? É verdade. E hoje a doutora Tatiana Regina Teles, que é otorrinolaringologista, está com a gente para a gente esclarecer tudo sobre o assunto. Vamos começar com os nossos mitos ou verdades? Olha, existe predisposição genética para rinite. Na verdade existe. Verdade, né? É. Se os pais têm rinite, existe até uma chance de 50% de uma criança, dos filhos desses pais, terem rinite. Então a predisposição genética é bem importante. Faz parte, né? Faz parte. Vamos ver mais uma? Próxima. A rinite só ocorre em dias frios. Não, isso não é verdade, Não, isso né? é um mito. Ela pode ocorrer em qualquer época do ano. O que é a rinite? É uma alergia, como popularmente a gente diz? Um dos tipos de rinite é a rinite alérgica, que é uma inflamação no nariz causada quando a pessoa ela tem uma predisposição genética. Então, quando ela entra em contato com algumas coisas, por exemplo, ácaro, pó, ambiente úmido, ambiente que ficou com coisas guardadas há muito tempo, ela tem alguns sintomas. Então, quando ela entra em contato com essas coisas, desencadeia uma inflamação no nariz. Aí ela espirra, coça o nariz escorre, o nariz entope. Então, isso é a rinite alérgica. O céu da boca parece que coça. Isso. Muitas vezes os olhos, você pode até ter falta de ar. Então, isso é a rinite alérgica. Qual outro tipo de rinite que existe? Então, existem outras rinites. Rinite do idoso, uma outra rinite chamada rinite idiopática, que é aquela rinite, são aquelas pessoas que quando o ambiente esfria, a pessoa começa a espirrar, o nariz começa a escorrer, ou quando ela entra em contato, por exemplo, com algum odor forte, um cheiro forte. Essa rinite a gente chama rinite quando tem contato com substâncias irritativas. Então, existe uma série de rinites. E você pode ter várias delas, né? Pode ter várias delas em conjunto, na e mesma aí pessoa. Complica, né? Isso mesmo. Vamos ver mais um, mito ou verdade? Poluição e tempo seco pioram os sintomas da doença. Na verdade, pioram sim, né? É uma verdade. Então, o tempo seco, ele piora todo o funcionamento do nosso nariz, né? Então, ele diminui a defesa, ele deixa o nosso nariz mais ressecado, eventualmente sangra, né? Mais coceira. E a poluição também irrita mais. Então, a pessoa que já tem um fator de irritação, de inflamação, quando exposta à poluição e o tempo seco, isso ainda piora mais. E essa situação de rinite agravada com poluição e o tempo seco pode, para quem já tem, desencadear até uma sinusite? Pode. Se você tem uma inflamação muito importante no nariz, está com muita secreção acumulada, muito inchaço, isso pode favorecer uma bactéria ir lá e se alojar e causar uma infecção. Pode sim. Vamos ver mais uma? Vamos lá. A rinite é um resfriado que nunca sara. Na verdade, é um mito isso, mito, né? né? As pessoas que têm rinite, como elas ficam constantemente com o nariz escorrendo, o nariz entupido, elas sempre acham que elas estão resfriadas. Então, isso é um mito. Provavelmente ela não tem resfriado com tanta frequência. O que ela tem é um quadro de rinite que não foi diagnosticado. Tá. Vamos ver mais uma? Descongestionantes nasais podem ser usados diariamente. Então, isso é um mito, né? Muitas pessoas, elas são viciadas nesses descongestionantes. São aquelas gotinhas. Vocês devem conhecer alguma pessoa. Bom, que agora eu respiro melhor, isso. Né? Aquela pessoa que tem um no carro, um no bolso, um em casa, e sempre está pingando aquela gotinha. Na verdade, isso causa uma dependência do nosso nariz. Então, não pode ser usado diariamente. E pode chegar até dar problemas cardíacos, né? Isso, de taquicardia, o coração disparar, isso mesmo. E se a pessoa usa constantemente, piora mais a saúde, rinite, né? E a rinite também. Também, porque agride mais, né? Isso, e fica dependente, a pessoa não consegue viver sem aquilo. Vamos ver umas dúvidas que chegaram pra gente? Olha, tem muita pergunta, você pode mandar as suas pra cá também, ó. A Cecília, todos os dias acordo espirrando muito, com coceira na garganta e olhos lacrimejando. No frio, esses sintomas estão piores. Lavo o nariz com soro fisiológico todos os dias, mas não vejo melhora. O que posso fazer? Então, primeiramente, Cecília, eu daria uma olhada no ambiente que você dorme, né? Se você tem cortina, se você tem tapete, se você usa cobertor, se tem umidade, se tem muita revista, muito livro guardado, tudo isso favorece o acúmulo de pó e, consequentemente, de ácaros. E isso favorece você ter rinite alérgica. Então, primeira coisa, eu olharia seu ambiente. É importante a gente ter aquelas capas de travesseiros. Isso. Pra gente não sentir essa agressão maior, né? Isso mesmo. E sempre, assim, pelo menos uma vez por semana, trocar os lençóis, né? Aspirar. O ideal é que você não tenha carpete no quarto. E se com isso você não melhorar, o interessante seria procurar um médico otorrinolaringologista para um diagnóstico melhor. Volto que a gente vai falar também de tratamentos da rinite, né? Importantíssimo. Tatiana Regina. A Nath pergunta o seguinte, existe uma idade certa para começar a ter rinite? Na verdade, não. Não, né?
ela pode começar na infância, pode começar na vida adulta, isso não tem uma idade certa. Não quer dizer que você não teve rinite na infância, que você não vai desenvolver, né? E o tratamento de rinite, como que é, doutora Tatiana? Então, primeira medida, né, se for uma rinite alérgica, seria avaliar o ambiente que você vive, como eu já falei. Então, cortina, carpete, tapetes, cobertores guardados, às vezes casaco, que a gente deixa um ano inteiro guardado e depois a gente vai colocar. Então, o ideal seria dar uma olhada no ambiente, que a gente chama medida de higiene ambiental. Uma segunda medida seria começar a lavar o nariz com soro fisiológico, né? Até foi aquela telespectadora que perguntou. Né? Isso. Então, isso faz bem para qualquer pessoa que mora numa cidade como São Paulo, para uma pessoa que tem rinite, que tem gripes com frequência, sinusites. Então, mesmo com essas duas medidas, você continuar tendo sintomas, é importante você procurar um otorrinolaringologista. Porque existe tratamento, Existe tratamento. Você pode tomar medicações quando você tem crise, comprimidos. Você pode fazer tratamentos preventivos com spray, com outros... Existem vacinas? Existem vacinas também. Né? Isso. Quando você descobre especificamente o que é a sua alergia, você pode fazer a vacina, né, para essas substâncias que você é alérgica. Então tem essa possibilidade ficar também. Sem tratamento, isso, né? É isso mesmo. Porque aí vai complicando, gente. Isso. É um segmento de outras doenças que a gente vai tendo. E atrapalha o sono, né? Atrapalha seu rendimento no trabalho. Em crianças atrapalha o aprendizado. Então tem uma série de consequências se não tratada. Né? Vamos ver mais uma? Vivian, tenho rinite, mas não espirro muito. Só sinto dor nos olhos, dor de cabeça, inchaço no nariz e secreção. Será que estou com sinusite? Olha, pelos sintomas, né, que ela está mostrando aqui pra gente, até poderia ser um quadro de sinusite, mas a rinite ela pode dar também todos esses sintomas. A rinite, além do inchaço no próprio nariz, ela também pode inchar os seios da face e pode justificar essa dor de cabeça. E aquela dor que parece que você fica com a pele sensível, né? Isso. A rinite também pode dar isso. Então, não dá para dizer que... Ou, mais corretamente, você pode estar com uma sinusite alérgica. Agora, Vivian, tem que ir para o médico. Existe um exame simples, eu estou tentando lembrar o nome, eu não lembro quem passa. Da câmerazinha? Da câmerazinha. Isso. E as pessoas têm um medo de fazer esse exame. E, gente, não dói nada. Não dói nada. Faz um pouquinho de cócegas, né? Cócega, mas não dor. E aí você consegue ver direitinho que situação que você está justamente nessa região. E aí você consegue avaliar se é uma sinusite, se é só uma rinite, se você tem alguma outra alteração no nariz, por exemplo, como um desvio de septo, qualquer outra doença associada à rinite. E é terrível, porque eu tenho rinite e sinusite. A rinite ataca, e aí chega até a atacar as cordas vocais. A sinusite começa a drenar e vai irritando essas cordas vocais. Por isso que eu fico, nessa época toda, sempre rouca. Então, mesmo fazendo tratamento, a gente vive numa cidade muito poluída. Então, faz inalação, joga soro fisiológico, faz tudo certinho, mas muitas vezes a gente pode não estar livre, né? E a variação de temperatura aqui também é bem importante, né? Então, hora quente, hora muito frio, exposição né? ao ar-condicionado, né? Então, ar-condicionado também é pior, porque ele resseca as vias respiratórias, né? A gente não sabe como que ele é limpo, né? Então, como são os filtros, então, são vários fatores que contribuem. Né? Vamos ver mais uma? Nívia, tomar antialérgico funciona para melhorar a rinite? Funciona sim, né? Principalmente para rinite que é alérgica. Mas se você tem necessidade, por exemplo, de tomar diariamente o antialérgico, aí existem outros tratamentos melhores do que você ter que ficar tomando um comprimido diariamente, como os sprays, né? Como até a vacina. Aí é melhor você procurar também um médico. Né? Isso. Vamos ver mais uma? Marcela, remédios só devem ser tomados nas crises? Todos eles dão sono? Então, os remédios antialérgicos, né, nas crises eles têm um bom efeito e até como prevenção, mas, e todos eles dão sono. Não, os antihistamínicos, os antialérgicos mais antigos davam muito sono, que eles são chamados de primeira geração. Agora, os mais modernos, que são de segunda geração, eles dão menos sono, então são melhores que os antigos. E medicamentos, existem alguns medicamentos para prevenção das crises. Então, esses podem ser usados diariamente, sempre. Vamos ver mais uma? Vamos lá. Renata, cigarro pode piorar o quadro de rinite? Toda vez que fumam perto de mim, tenho tosse seca e dor de garganta. Então, na verdade, o cigarro pode piorar. Né? Piora, Piora. Você já tem uma inflamação no nariz causada pela sua rinite alérgica. A fumaça do cigarro funciona como um irritante. Então, é um fator a mais para irritar, para inflamar a mucosa. Aí, seus sintomas normalmente pioram.
E piora, você viu, não é nem ela que fuma, não é nem a Renata que fuma, só de alguém ficar fumando próximo. perto dela, né? Ou até o cheiro da roupa da pessoa, né? Isso mesmo. Gente, quando é alergia, não tem jeito. Tem jeito. E não é chatice, porque as pessoas não escolhem serem alérgicas, né? Vamos para mais uma, última? Yasmin, quem tem rinite alérgica pode beber leite? Então, se você não é alérgica ao leite, sim, não tem nenhum problema. Você não poderia beber se você tivesse rinite alérgica e alergia ao leite. Aí, eu acho que seria recomendado você evitar. Mas se você só tem a rinite, sem alergia ao leite, não, pode beber normalmente. Mas e nos dias de hoje a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais alérgicas, Então, né? a gente tem observado um aumento da prevalência da rinite, sim. E a poluição também? A poluição, ninguém sabe se existe uma proteção maior das crianças. Antes as crianças andavam com mais pé no chão, punham mais, né? Tinham mais contato, Tinham mais né? contato. E ninguém sabe se é isso, excesso de vacina. Tem várias teorias aí que tentam demonstrar isso. Né? Porque tem um aumento da prevalência da rinite, mas realmente está aumentando. Olha, vamos lembrar também que hoje em dia tudo está mais fácil, né? Por mais que a gente reclame que a vida está difícil, está melhor do que uns bons anos atrás. certeza. Então hoje, mesmo estabelecimentos que não sejam tão grandes, tem ar-condicionado, você falou da manutenção de ar-condicionado. Isso que é importante. E a gente tem que fazer essa limpeza dentro de casa, e eu faço semanalmente. Aí você fala, mas eu não ligo toda semana. Mas mesmo assim tem que estar limpo. Tem que limpar. É impressionante a quantidade de sujeira que junta, né? E a poluição dessa cidade não é pouca, né? É impressionante. Então existem hoje aspiradores de pó que você consegue retirar, porque fica com água dentro, uma quantidade maior de ácaros. Então tem que investir quando a gente também sofre com rinite, né? Vou passar os contatos para vocês, a doutora Tatiana Regina Teles, que é otorrinolaringologista, mas lembrar, gente, nosso espaço é de esclarecimento, é prestação de serviços, mas o médico vai te orientar direitinho, porque ele vai conhecer o seu caso, ele vai fazer o diagnóstico, o que deve ser feito. Siga direitinho a risca, porque sempre vale a pena. Agora, de um dia para o outro, a gente não melhora, tem que ter paciência, mas que a gente chega lá, a gente chega lá. O site lá da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e de Cirurgia Cérebro-Facial é o vou soletrar para você, aborlccf.org.br. Lá você vai ter informações sobre sua saúde de uma forma geral e mais do que isso, né? Busque ajuda médica, como eu disse, siga a orientação do seu médico e não deixe de se cuidar. É simples? É, mas tem que ser persistente como tudo na vida, né? Obrigada mais uma vez e agradeço muito, viu? Obrigada mesmo.